Uma pessoa que sempre teve um contato muito íntimo com a arte, para mim sempre foi muito claro como ela era menosprezada tanto na escola, em que no ensino médio não tem nenhuma matéria que trata dela objetivamente, quanto nas relações sociais, em que ela é sempre tratada como um hobby e não com a importância cultural que ela de fato possui. Vendo essa situação, eu fiquei alarmada, porque sabendo de todos os benefícios que a prática artística pode trazer, as pessoas que a diminuem não podem ter acesso a esses benefícios. E assim, partindo desse ponto, eu decidi fazer uma iniciação artística que se tornasse uma exploração e uma demonstração prática da arte como uma ferramenta de autoconhecimento, tendo em vista a sua participação na formação da minha identidade. Para resumir o meu processo de investigação, eu cheguei em 3 etapas. A primeira foi um processo de experimentação de pôsteres. A segunda foi um processo experimental de esculturas. E a terceira foi uma finalização em que eu fiz obras em tela com tinta acrílica que demonstrassem qual foi a minha conclusão a partir desse processo. Na primeira etapa, eu busquei investigar insatisfações e posicionamentos que eu tinha em relação ao mundo. Para isso, eu usei do conceito ready-made, do dadaísmo, e me apropriei de imagens que já existiam no mundo real para fazer construções que se tornassem críticas sociais das coisas que eu via no mundo. Eu também me afastei desse conceito usando os desenhos próprios e elementos de certa forma abstratos, que pudessem representar os sentimentos que eu tinha acerca de injustiças sociais, conflitos pessoais e etc. No exemplo que está na tela, eu busquei explorar a polarização que eu vejo no mundo e como as pessoas muitas vezes buscam por ódio e não por amor. Nesse sentido, eu usei a forca, que é um elemento recreativo, que participa de muitas brincadeiras da minha infância, e também usei algumas imagens que são mais usuais, como, por exemplo, o megafone com flores saindo, que se assemelha a imagens que existem já no mundo real de outras obras artísticas, em que tem uma arma, que dessa arma saem flores. Na segunda fase, eu usei as esculturas como forma de retornar a uma prática que sempre foi muito importante na minha vida, que é a tela com tinta acrílica. Desde autorretratos, quanto imagens de mares, quanto velas, eu sempre gostei muito da tinta acrílica como forma de representar pinturas realistas. E aí, nesse sentido, as esculturas elas me ajudaram a investigar tanto a profundidade quanto a perspectiva. Muitas vezes, quando eu estava pintando, eu olhava e segurava as esculturas para de fato entender como eu poderia fazer o sombreamento ou como eu podia fazer a escolha das cores para se tornar o mais parecido com o que eu queria representar. Para exemplificar como eu fiz essa investigação, eu vou falar sobre o quadro do coração. Essa escultura em específico, ela me ajudou muito como referência, já que no quadro a gente consegue ver que a luz está vindo de cima, ou seja, ela está vindo dessa artéria aqui. Nesse sentido, o sombreamento poderia estar tanto naturalmente do lado externo aqui da parede do átrio, no caso eu expandi o átrio, mas podia estar tanto externo aqui na parede do átrio, quanto aqui na outra parede do ventrículo. Só que como a luz estava vindo de cima, eu optei por deixar um sombreado leve na parte do átrio e um pouco mais forte no ventrículo, para fazer essa diferença de perspectiva e dar uma ideia de profundidade. Nessa fase final, eu busquei explorar os meus sentimentos em relação ao mundo. E aí, retomando as pinturas acrílicas que eu já introduzi, eu busquei meditar sobre como eu descreveria os meus sentimentos de forma imagética. E aí, a título de exemplo, eu vou usar o meu quadro do coração. Nesse sentido, ainda que essa seja a fase não acabada dele, a gente pode ver essa cachoeira. A cachoeira, pra mim, ela representa essa iluminação, esse sentimento de calma. Sabe quando, por exemplo, a gente vai tomar um banho gelado depois de uma corrida? Ou a gente entra num mar não muito frio, mas não muito quente, e a gente tá saindo da água e a gente sente, de certa forma, esse friozinho, mas que também é muito relaxante, muito gostoso? Eu busquei representar esse sentimento, e aí também usei essa imagem da água que já tinha aparecido em outras pinturas minhas, quando eu representava o mar. E aí essa água, ela tá vindo
da artéria e ela tá iluminando dentro do coração, para retomar esse sentimento de alívio, de felicidade. E aí a calma, ela é representada nesse quadro, que seria como eu sinto a alegria, ela estaria nessas plantas. Porque, de certa forma, mesmo que tenha essa água, que seja esse sentimento que não é duradouro, que ele passa rápido, as plantas, elas representam algo que já tá lá. Então, essa felicidade na calma, que de certa forma tá decorando o coração. O fundo, ele também retoma muito desse sentimento de estar dentro da água, de estar dentro do mar, que pra mim sempre foi de uma natureza muito calma e de extrema alegria. Eu me sinto muito alegre no mar e é uma coisa que eu achei muito importante pra explorar esse sentimento de felicidade. E agora eu vou mostrar o meu segundo quadro, que também não tá acabado, mas que seria a oposição do sentimento de felicidade que foi explorado no quadro do coração. Esse quadro, ele é como se fosse, pra mim, um rosto, mas é um rosto invertido. Então, enquanto o coração era uma caverna em que estava entrando água, esse rosto, ele é um rosto invertido, como se você conseguisse ver dentro do rosto da pessoa a cabeça dela. E sabe quando você tá muito desgastado e a sua cabeça parece que você não consegue pensar mais, e aí você sente como se tivesse um bloco? Isso ia ser pra mim o que é a caverna desse rosto. Nessa imagem, a gente consegue ver como se fosse pedras, e a gente vai conseguir ver diversas rachaduras, rachaduras não, mas aspectos de caverna mesmo, que são aquelas pedras que vão caindo como se fossem gotas e que se formam ao longo do tempo. Pra mim, isso representa muito esse momento em que, mesmo com muito esforço mental, as ideias já não fazem sentido depois de muita exaustão. E aí essa parte de fora seria, de certa forma, essa tensão desse momento que você quer muito chegar em algum tipo de conclusão, você quer muito pensar, mas você não consegue mais porque você já se desgastou. Só que ainda assim, esse musgo que aparece na tela, que vai aparecer na tela, ele vai retomar a felicidade. Porque ainda que pra mim eu tenha esses momentos em que eu não consigo pensar, eu também tenho essa estabilidade, eu também tenho algo que já tá lá faz muito tempo, igual o musgo. Eu tenho esse sentimento de que eu vou conseguir achar as respostas, eu vou conseguir achar a calma, mesmo nesses momentos de dificuldade. Então, ainda que seja, de certa forma, mais abstrata essa interpretação, ela se relaciona com o quadro da felicidade. E aí, por fim, eu queria terminar agradecendo, mesmo em forma de vídeo, não sendo só os slides, mas eu queria agradecer muito a minha tutora, a Oli, e também o João Cunha e a Lídia, que trabalharam e coordenaram todo esse processo, me ajudaram com diversas dicas. E agradecer a todos que tiveram vontade de ver essas obras. E se vocês quiserem, vai estar no link aqui embaixo, todo o meu processo documentado, assim como foto dos produtos finais, para que vocês possam acessar e explorar eles da forma que vocês desejam. Muito obrigada e até a próxima!